Canal História Pré-ENEM, com aulas das resoluções de História do Brasil nos Enems passados. Na última aula nós trabalhamos a questão sobre a escravidão no Brasil. Hoje apresentaremos a terceira série de aulas sobre a escravidão no Brasil, hoje abordando os traços culturais africanos dentro da sociedade brasileira. Para entendermos e resolvermos as questões de hoje, é bom nós falarmos um pouquinho aqui sobre a cultura africana introduzida dentro da cultura brasileira. Para isso, nós devemos lembrar que a cultura brasileira ela vai ter uma enorme contribuição da cultura africana, principalmente nos aspectos da dança, da música, da religião, da culinária e do idioma. Essa influência vai ser grande em boa parte dos estados brasileiros, principalmente Nordeste brasileiro, Bahia, Pernambuco, no Rio de Janeiro, Maranhão, em Alagoas, Minas Gerais e parte de São Paulo e o Rio Grande do Sul. Os escravos, quando chegavam de diversas tribos dentro da África, eles eram separados e misturados com outros de outras tribos para não as fugas. E entre as principais tribos africanas que tinham seus membros capturados, trazidos para o Brasil como escravos, nós temos os Bantus, os Nangôs e os Jejês. Esses três eu falo mais porque vai ser através deles que nós vamos ter a criação do Candomblé, religião totalmente brasileira que é de descendência dos africanos. Ela também a cultura africana vai ser vista muito principalmente na culinária regional, principalmente na Bahia, por causa da introdução do dendezeiro, palmeira africana, que vai se extrair então o azeite de dendê, que é muito utilizado na culinária baiana. Entre os gêneros musicais, nós temos a influência do Iundu, que terminaria dando origem então a outros ritmos como o machixe, o samba, o choro, a bossa nova, entre os demais ritmos que acompanham esses ritmos brasileiros vindo da cultura africana. Berimbau é o instrumento utilizado para criar o ritmo que acompanha os passos na capoeira, mistura de dança e arte marcial criada pelos escravos no Brasil, colônia. A cultura brasileira ela é tão influenciada pela cultura africana que a nossa padroeira é a Nossa Senhora Aparecida, uma santa negra. E os escravos, eles vão ser proibidos de utilizar a capoeira, usar os seus oxuns, os seus oguns aqui no Brasil. Vão ter que se transformar religiosamente para o cristianismo. Agora vamos às questões. No Enem de 2011, nós temos aqui a questão 109, que traz a fotografia de um casal de escravos em 1879. O enunciado pede o seguinte: que aspecto histórico da escravidão no Brasil do século XIX pode ser identificado a partir da análise do vestuário do casal retratado acima? O questionamento é referente ao aspecto encontrado dentro da fotografia sobre o vestuário do casal, que está indicando o traço cultural da sociedade escravocrata brasileira. Aqui as alternativas são complexas, onde a resposta fica dificultada justamente por nós não estudarmos esses traços durante o ensino médio, história do Brasil. Mas algumas expressões dentro das alternativas vão trazer respostas para a falsidade e sobrando então uma que vai ser a verdadeira. Tipo, a rápida incorporação ao trabalho urbano dos ex-escravos é falso, porque elimina a letra A, visto que não foi incorporado rapidamente os ex-escravos. A rápida incorporação do trabalho urbano dos ex-escravos é falso, porque elimina a letra A. Vamos falar. A manutenção de elementos da cultura africana na presença de chapéu ou sombrinha é falso, pois estes dois acessórios, o chapéu e a sombrinha, são de características europeias. Então eliminamos a letra B. O paletó e o vestido tanto eram usados por brasileiros como por europeus, não usando de distinção, sendo esta somente em relação ao africano, o que faz a letra D como falsa.
A fronteira da exclusão social entre os diferentes trabalhos e em pirâmide hierárquica dos escravos não foi realizado pelo uso de roupas apropriadas, e sim pela forma de tratamento e alimentação que recebiam, o que provoca a falsidade aí da letra E, torna nula essa letra E. A hierarquia desses escravos vai ser justamente por tipo de alimentação, que os escravos urbanos, os escravos domésticos, eles tinham uma alimentação melhor do que os escravos da zona rural, do campo, e não era diferenciado então por vestimentas. Portanto, eu vou marcar a letra C, pois o uso dos sapatos é o elemento principal de diferenciação entre os escravos na sua pirâmide hierárquica, ou era usada por ex-escravos para demonstrar que já eram alforriados libertos. Escravo não tinha direito de usar sapatos ou sandálias. No Caderno Azul de 2012, nós temos a questão 5, que traz um texto de Slene sobre a cultura afro-brasileira trazida pelos escravos. O texto diz o seguinte: torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus, foram os próprios africanos trazidos como os escravos. E esta descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive a da religião. Há razões para pensar que os africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos. O enunciado pede o seguinte: com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil tornou possível a... Vamos lembrar que os escravos vindos para o Brasil são de diversas tribos da África. Chegando aqui, eles eram separados, os membros da mesma tribo, para evitar as fugas. E conforme o que está escrito no texto, nós vamos ter essa transferência das condições dos africanos, também trazia as suas culturas, os seus costumes. E através do contato e da interação entre esses diversos membros, diversas culturas diferentes, porque nem todas as tribos tinham a mesma cultura lá dentro da África, vão fazer com que os povos matriz africana, território brasileiro, tornem-se o responsável pela formação de uma nova cultura afrodescendente. Essa mistura dessas várias culturas africanas com cultura europeia, com a cultura indígena, vai fazer então cultura brasileira, ou seja, a afro-brasileira. A experiência da escravidão no Brasil, solicito o texto, torna possível a formação de uma identidade cultural afro-brasileira. Entre os escravos negros que foram trazidos para o Brasil, surgiu uma identidade cultural, portanto, devemos marcar a alternativa A, que diz formação de uma identidade cultural afro-brasileira. No Caderno Amarelo de 2013, nós temos a questão 34, que traz um texto sobre o resgate da cultura africana pelos escravos dentro da cultura brasileira. O texto diz o seguinte: a recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. O enunciado pede o seguinte: com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, devem considerar que elas, como nós vimos na questão passada, a formação da cultura brasileira, ela tem parte principal da cultura afrodescendente, ou melhor, da junção das várias culturas, das várias tribos que vieram para o Brasil forçadamente. E com isso daí, o resultado dessa mistura das culturas
africanas com a cultura indígena e as europeias, vai formar então a cultura brasileira. Desta maneira, a recuperação da herança cultural africana em manifestações culturais, como o caso da capoeira e o caso do candomblé, devem levar em conta o sincretismo característico da cultura brasileira, ou seja, sua interação histórica. Com isso daí, devemos marcar a letra C, que diz o seguinte: derivam da interação entre os valores africanos e a experiência histórica brasileira, pois deste modo, ao tentar recuperar a cultura africana, como por exemplo a capoeira e o candomblé, devemos levar em conta o sincretismo característico da cultura brasileira, ou seja, sua interação histórica. No caderno amarelo de 2019, nós temos a questão 79, que tem um texto falando sobre uma celebração de festa com a mistura da cultura africana e brasileira. O texto de Bossi, de 1992, diz o seguinte: lembro, a propósito, uma cerimônia religiosa a que assisti na noite de Santo Antônio de 1975, quando apresenta uma festa em honra do padroeiro. Ia a coisa assim, bonita e simples, até que recitadas as 5 dezenas de Ave Marias e os seus Padre Nossos, chegou a hora do remate com o canto da Salve Rainha. O capelão começou a entoar nesse instante hino à Virgem em latim, Salve Regina Mater Misericordiae, e que eu estranhei foi seguido de ponto, sem qualquer hesitação pelos presentes. Depois veio espantoso para mim a reza, também entoada, e toda a extensa ladainha de Nossa Senhora, igualmente em latim. Eu olhava e não acabava de crer. Aqueles caboclos que eu via mourejando de serventes nas obras do bairro estavam agora ali acaipirando lindamente a poesia medieval do responso. O enunciado diz o seguinte: o estranhamento do autor diante da cerimônia relaciona-se ao encontro da temporalidade que a questão aqui é muito complexa, pois vai tratar justamente de um acontecido do século XX na atualidade e umas comemorações praticadas pelos escravos do século XVII ao século XIX, onde essa então celebração é a época da Idade Média, cantada em latim. Isso demonstra que em épocas diferentes o contexto cultural permanece enraizada, passando geração para geração. Eu fiquei na dúvida entre a letra B, que evidencia práticas ecumênicas, e a letra E, revelam permanências culturais. E foi sanado pelo seguinte fato: quando lembramos que no termo cultura, dentro da ciência história, diz junção de todos os hábitos, costumes, crenças e aptidões adquiridos pelo homem dentro da sociedade em que vive, repassando de geração para geração. Então, os traços culturais já estão evidentes dentro disso daí. O que vai ser evidente aí é a prática da ecumênia, ou seja, como eles faziam a celebração da missa, que vai passar de tempos para tempos, geração para geração. Então, eu marco a letra P por causa desse ponto. Galera, chegamos ao fim de mais uma aula de História do Brasil, desta vez falando sobre a cultura afro-brasileira dentro da formação da sociedade brasileira. Na próxima aula nós vamos novamente tratar sobre a escravidão no Brasil. Então, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima aula.